Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre Americaná. Bom, gente, como vocês sabem, meus vídeos já é abril, meus vídeos de março ainda estão saindo e hoje eu trouxe para vocês o representante que eu escolhi para representar a África, que é a Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. A Chimamanda, ela é uma escritora que eu acabei conhecendo não muito pelas obras em primeiro momento, mas sim através de uma música da Beyoncé. Foi, pra quem não sabe, Flawless, aquela parte que fala sobre o feminismo, aquela parte é de uma palestra da Chimamanda que ela fez em um TEDx, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem assistir, e é uma palestra extremamente divertida que ela aborda a questão do feminismo, muito voltada a questões culturais da Nigéria que ela viveu, e assim, é uma palestra maravilhosa, sensacional, que eu acho que todo mundo deveria assistir. Então, depois que eu conheci ela através da música da Beyoncé, me despertou um certo interesse, e sabendo que ela era escritora, eu já sabia que eu queria ler alguma coisa dela. Eu acho que Americaná e um outro, o Hibisco Roxo, são os maiores livros aí, pelo menos os mais conhecidos, eu acho que talvez aqui no Brasil. E pra quem não sabe, eu acho que a Raquel já comentou sobre o Hibisco Roxo aqui no canal, então eu vou deixar nos cards, se ela já tiver feito o vídeo mesmo, vou deixar aqui o card pra vocês. E eu decidi ler o Americaná pra ter uma diferença aí, ter uma experiência diferente do que o que a Raquel já trouxe aqui pra vocês. Eu coloquei esse livro aqui no ano passado também, na lista que eu fiz do Mulheres Continentais, mas eu acabei não conseguindo ler, porque ele é bem grandinho. E aí esse ano eu ia ler ele de qualquer forma, se não fosse agora, ao decorrer do ano, eu ia ler esse livro, porque eu queria conhecer a escrita da Chimamanda. E assim, é maravilhosa. Eu acho que todo mundo tem que ler um livro da Chimamanda. Mas vamos falar aqui sobre a história desse livro. Aqui é um livro dividido em 7 partes, que logo no início a gente já vê a Ifemelu, que é a nossa personagem principal, que vive há 15 anos, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e ela acabou de decidir que vai voltar para a Nigéria, que é o país onde ela nasceu. Então ela já está consolidada nos Estados Unidos, ela tem um blog super famoso, ela ganha seu dinheiro, ela tem suas coisas lá, já tem inclusive, eu acho que a cidadania ali nos Estados Unidos, mas ela decide voltar para a Nigéria, e muitas pessoas não entendem esse sentimento dela, mas ela quer voltar para a Nigéria, e essa volta dela para a Nigéria ainda ainda traz um possível reencontro com o amor dela da época de ensino médio. E aí a gente se depara logo no início com isso, e aí nas outras partes a gente vai tendo memórias da Ifemelu pra a gente entender como que chegou nesse momento da história. Então a Ifemelu, como eu disse pra vocês, ela nasceu na Nigéria e a gente vai acompanhar a infância dela, a adolescência dela no ensino médio, que é quando ela conhece o Obinze, que é o grande amor ali da vida dela, da época de ensino médio, um pouco da faculdade, e os dois vão para a faculdade, só que ali a Nigéria está vivendo uma ditadura militar e as faculdades entram em greve constantemente e por longos períodos, e por esse motivo a Ifemelu acaba tentando e conseguindo uma bolsa numa universidade dos Estados Unidos. E aí, como uma tia dela já mora lá com seu primo, ela decide ir e ela se afasta do Obin desse motivo. O plano deles é que ele iria depois, mas né, a vida acontece e nem tudo são flores. E aí a partir daí a gente vai conhecendo toda a história, muito por parte dos enxertos da Ifemelu, mas a gente também tem partes da história do Obinze pra gente entender como que tudo aconteceu pra gente chegar nesse momento que ela está voltando pra Nigéria 15 anos depois de toda essa história. E aí aqui o livro, como eu disse pra vocês, tem essa questão da história de amor, né, de pessoas que se desencontraram, que eram grandes amores na adolescência, se desencontraram, tem a possibilidade de reencontrar, mas esse é muito só o pano de fundo ali, o fio condutor da história, mas a história tem tantas e tantas camadas que, assim, vai abrir a sua mente, sinceramente, sabe? Aqui, o principal aspecto tratado aqui no livro é a raça. Inclusive, a Ifemelu, ela fala que ela entende e se considera como negra quando ela chega nos Estados Unidos. Porque na Nigéria não tinha muito isso da questão racial, mas quando ela chega nos Estados Unidos, que foi um país escravocrata e que tem todo esse racismo enraizado, ela começa a entender o que é ser negra e, né, tudo que isso traz.
Então, assim, são diversas camadas que ela traz sobre o racismo, associado também à xenofobia, né? Porque ela é uma estrangeira que mora ali nos Estados Unidos, e todas as dificuldades que rondam esse sonho americano, né? Porque a gente acompanha que ali na Nigéria, muitos têm essa vontade de ir para os Estados Unidos ou até mesmo para a Inglaterra, para conseguir uma vida melhor, principalmente diante da ditadura que eles viviam, então, para conseguir dinheiro para mandar para os pais, porque tudo era muito difícil. E a América, ou até mesmo a Inglaterra, é um país de oportunidades, é um país que você consegue ir, fazer dinheiro, e aí fica todo mundo muito deslumbrado com essa situação. E aí quando chega lá, não é bem assim, né? As coisas são muito mais difíceis do que parecem, e ninguém acaba transparecendo isso para as pessoas que estão lá na Nigéria, porque elas querem, por algum, sei lá, ou vergonha, ou medo, elas querem mostrar que, tipo, elas foram para fora, foram para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e que elas conseguiram, e que elas conquistaram, né, tudo que elas deveriam conquistar e que elas estão se dando bem. Então tem toda essa questão, e aqui o racismo e a questão da raça, ela é abordada de uma forma, de maneiras que eu nem havia pensado. E aí você tem o racismo escancarado mesmo, você tem aquele racismo velado, você tem coisas que ela mesmo, né, a personagem aqui fala, tipo assim, eu sou obrigada pela sociedade a ter raiva de algumas expressões que eu nem sei ao menos o que significa, porque isso não faz parte da minha história lá na Nigéria, isso é algo aqui dos Estados Unidos. Então, quando eu não me ofendo quando alguém fala dessa forma comigo, as pessoas acham que tem algo de errado comigo. E assim, essas coisas que vão acontecendo, até mesmo pessoas que se falam super isentas de preconceito, mas que só de abrir a boca já tá sendo preconceituosa. Então, assim, tem muitas e muitas camadas. Além disso, a nossa personagem principal tem defeitos, claro, comete erros, e tudo isso, toda essa atmosfera faz com que essa história ficcional se torne muito próxima e, assim, super crível e super parte da nossa sociedade, o que nos aproxima muito dessa leitura. Não vou falar pra vocês que, apesar da escrita da Chimamanda ser maravilhosa, não é uma leitura fácil. É uma leitura crua que vai te mostrar muitas coisas e muitas temáticas e muitas problemáticas que acontecem, e que a gente consegue fazer um paralelo com o Brasil, né, que é a nossa realidade aqui, em dois aspectos, tanto com a questão das pessoas quererem sair daqui e buscar esse sonho americano e ir para fora ou ir para a Europa, e acaba das pessoas saírem daqui do Brasil, ir para fora, e acabar trabalhando em empregos que o pessoal às vezes chama de subempregos, mas eu não acho uma boa expressão, porque não querendo menosprezar os empregos, mas empregos que pagam menos. Às vezes é uma pessoa formada, tem uma formação, mas vai atuar numa coisa que não é na área dela, que vai atuar em serviços que os próprios americanos, os próprios ingleses não querem fazer. Então, assim, tem essa questão do sonho americano, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente também tem o nosso passado, e a gente também tem esse racismo enraizado e toda essa problemática quanto aos negros na nossa sociedade e como eles sofrem até hoje, né? Então, assim, a gente tem esses dois paralelos, e essa história, assim, como eu disse pra vocês, é um livro bem grande, mas não por isso é cansativo, mas é uma história crua, então não é fácil de ler, não é um livro que você vai ler assim muito rápido, é um livro que você vai demorar, que você vai digerir, que você vai pensar sobre ele, que ele vai crescer na sua cabeça depois que você lê, você vai terminar uma parte, vem outra coisa, e aí você vai vendo que a vida é assim mesmo, né, gente? As coisas vão acontecendo, independente de você estar preparado ou não. E assim, isso deixa a gente muito próximo ao livro. É um livro maravilhoso. Eu acho que se você quer começar a ler Chimamanda, eu recomendo que comece por esse livro. É incrível. Aqui a gente tem alguns blurbs falando sobre o livro, e realmente, magistral, uma história de amor épica. Aqui eu não concordo muito, porque eu não acho que a história de amor seja o grande diferencial desse livro. Eu acho, como eu disse pra vocês, ele é o pano de fundo, ele é o fio condutor, mas ele não é o protagonista. Ele acaba virando, como é que se fala, gente, a palavra lá? Ele acaba virando coadjuvante perante as outras coisas que ela aborda aqui nesse livro. Mas assim, a questão é essa, gente. Eu recomendo muito esse livro. Foi um livro que eu favoritei, um livro pra mim 5 estrelas. Se você não me acompanha no Scooby, o link tá aqui embaixo se vocês quiserem acompanhar minhas leituras.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Conheçam o Chimamanda, como eu disse pra vocês, o link da palestra dela vai estar aqui embaixo. Além disso, ela tem diversos livros que eu acho que valem a pena ler, só por essa experiência que eu já tive com ela aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu curtir, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima.